Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Solta Psi, o podcast onde psicólogas se encontram para falar sobre saúde mental, comportamento cotidiano e tudo aquilo que a gente guarda, mas deveria falar. Eu sou a Juliana Ferreira, psicóloga clínica. Ao meu lado, minha amiga e colega de profissão, Paula Campos. No episódio de hoje, vamos bater um papo com a Caia, que é comunicadora, mãe, esposa e uma mulher que encontrou no autoconhecimento uma forma de construir relacionamentos mais saudáveis. Seja muito bem-vinda, Caia. Muito obrigada pelo convite de vocês duas. É uma honra estar aqui hoje dividindo um pouquinho das minhas experiências com vocês. Eu que sou uma entusiasta do autoconhecimento, desde quando me entendo por gente, é um assunto que é muito presente na minha vida, em todas as áreas da minha vida, desde os meus relacionamentos, afetivos, do meu relacionamento dentro do meu trabalho. Hoje, como style de mulheres, é um assunto que é muito presente no meu dia a dia. Então, é uma alegria mesmo estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pelo convite. Amor que cura ou amor que adoece? Como a psicologia pode nos ajudar a construir relacionamentos mais saudáveis? No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que mexe com todos nós, os relacionamentos. Vamos entender como a psicologia pode nos ajudar a identificar padrões disfuncionais, a impor limites saudáveis e a fortalecer o amor próprio. Pegue o seu café, o seu chá, a sua água e esteja aonde você estiver. Procure estar confortavelmente, porque agora iremos começar com um assunto muito importante. Para entender o que é relacionamento não saudável, precisamos primeiro entender o que é um relacionamento saudável. Paula, o que é o amor e como podemos identificar quando estamos em uma relação saudável? Ok. Antes de tudo, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa bancada. Pela primeira vez na companhia de uma convidada. Caia, seja muito bem-vinda. E falando principalmente de um assunto, né, que mexe com todos nós na vida de todos que aqui nos assistem e nos ouvem. Amor que cura ou amor que adoece. Também aqui conosco hoje estão dois parceiros que condizem muito com tudo aquilo que a gente vai trazer: respeito, amor, carinho, amor próprio. A FH Veículos e a Top Dent. A FH Veículos é uma revenda de automóveis nacionais e importados, que não vende somente carros, ela vende sonhos, que vai te proporcionar sentir bem, autonomia e segurança para você dirigir a sua própria história. Acompanhe eles no Instagram, com certeza você não vai se arrepender. Já te respondendo, Juliana, muito interessante, né, o teu questionamento sobre amor e sobre relações saudáveis. Na definição de amor, nós temos que amor é um vínculo afetivo muito profundo, que requer entre as partes, né, respeito, empatia, autoconhecimento em relação um ao outro, esse comprometimento, admiração também. Na psicologia, o amor ele não é visto somente como um sentimento, mas também é como um compartilhar, né? É como você escolhe e o que você escolhe e quais comportamentos você deseja atribuir a outra pessoa no seu dia a dia. Segundo a tríade, né, do amor, os 3 pilares são básicos, né, nessa construção. O que deve conter, né, na relação amorosa, e estamos falando aqui de diversas relações: a intimidade, a paixão e o comprometimento. As relações saudáveis, por sua vez, são as relações diversas.
que nós temos com os nossos amigos, com os nossos familiares, na nossa vida profissional. São todas as relações que requer uma capacidade de você se manter sendo quem você é, seguro de si, né? E comprometido também com os limites do outro. Para que haja essa conexão, né, de relações saudáveis, também tem algumas necessidades que precisam ser expostas e compartilhadas, como, por exemplo, uma comunicação clara, empática, um respeito mútuo, autenticidade e confiança entre as partes, uma responsabilidade afetiva para o que você faz com o outro e o que você recebe do outro. Então, ter um relacionamento saudável não significa necessariamente ter uma perfeição de relacionamento, mas você estar aberto a diálogos, né? A reconfigurar a relação quando assim for necessária, quando você perceber que algo saiu do equilíbrio ou daquilo que era anteriormente combinado. Para isso, né, para você ter uma relação saudável, uma sensação de amor, um alto amor em si, você precisa ter uma saúde emocional muito bem desenvolvida, porque vai assim lhe ajudar a identificar padrões de relações abusivas, né, contextos onde vai te colocar no ciúme, na dor e que possam, né, por consequência, vir a prejudicar o seu dia a dia e a sua vida. Então, ter relacionamentos saudáveis é ter isso, né? É você ter principalmente autoconhecimento em relação a como você age, ao que você espera do outro e que isso possa ser compartilhado de uma maneira tranquila, leve e principalmente aceita pelo outro. E esse é o olhar da psicologia, né? É ajudar a entender que apego, que dependência emocional, que carência, isso não é amor. O amor, ele precisa ser genuíno. Paula, um dos pontos que precisamos conversar aqui nesse nosso bate-papo é sobre os padrões, porque muitas vezes repetimos comportamentos na nossa vida sem entendermos de onde vem, ou ao menos ter consciência de que estamos repetindo padrões. O problema dos padrões é quando eles se tornam disfuncionais, porque o nosso cérebro aprende conforme as relações ali, que é uma forma de sobreviver, de agir, de pensar, de sentir. O problema disso vem com os padrões disfuncionais. Por exemplo, podemos usar como padrão disfuncional uma pessoa que aprendeu na sua infância a agradar o tempo todo, ou sempre fazer aquilo que o outro estava exigindo, quando hoje precisa impor limites, ou dizer um não, que faz parte de impor limites, ela sente culpada. Ela sente desconfortável, ela não consegue impor esses limites. Então, um padrão disfuncional é quando o comportamento está gerando ali um sofrimento. Quando vem relacionamentos abusivos, repetição, né, que muitas vezes as pessoas elas não dão esse tempo de um relacionamento para outro. Quando a pessoa está em um ambiente de trabalho que é muito similar à relação ali com os colegas e chefe, com aquilo que ela viveu também na sua infância, né, que na sua relação familiar, então vai se repetindo em diversas áreas da vida dela, esses padrões disfuncionais. Então, para que ela possa identificar esses padrões, ela precisa buscar analisar, identificar, nossa, isso aqui está se repetindo, esse é um segundo, terceiro, quarto relacionamento em que começa dessa forma e que termina também dessa outra forma. Então, ter a consciência desses padrões é o que torna possível mudar esse funcionamento, construir outras formas de funcionar, que entra aí o papel da terapia, que é muito importante, porque sem ela fica mais difícil, né? E algumas pessoas se tornam mais propensas, provavelmente, né? Sim, Às vezes também sem dar esse time de um relacionamento para o outro, né? Não cura de um relacionamento abusivo, aí você já vai e encara outro relacionamento, transferindo todas aquelas feridas, aquelas dúvidas, e você acha que isso é normal, né? Porque é o que você está acostumado a lidar, né? Isso. E a Juliana, ela trouxe algumas falas muito importantes e até que relembram, né, algumas demandas que surgem na clínica, que tem mesmo esse contexto de uma baixa autoestima, né, do quanto as pessoas estão inseguras nas suas relações ou se tornaram inseguras a partir desses padrões de repetição. E se tem muito, né, a propensão de algumas pessoas para essas relações, justamente essas que tiveram nos seus vínculos familiares ou
seus vínculos do dia a dia, relações com a continuidade dessa repetição. Mas, claro, né, qualquer pessoa está propensa a cair num relacionamento abusivo. E aí que vem a importância do autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele vai ajudar a pessoa a entender, né, em que momento que aquilo ali não está legal, em que momento que, opa, está destoando do que eu entendo do que é amor, está destoando do que eu entendo do que é relacionamento saudável. Então, ok, né, o cérebro, ele num determinado momento talvez tenha configurado que aquele ali era o cenário seguro, mesmo lhe causando dor, mas está aí uma oportunidade de você rever alguns valores, alguns conceitos sobre amor, né, amor saudável e redefinir novamente esse caminho para não aceitar qualquer coisa. Caia, até agora aproveitando, né, a tua participação, assim, nas tuas relações, você já vivenciou algum padrão disfuncional, algo que você tenha percebido, opa, tem algo errado aqui? Essa pergunta é bem profunda, né? Porque é um trabalho que eu venho fazendo comigo mesma há muitos anos. Eu falo que eu sou meu laboratório, né? Então a gente tem essa configuração que eu vim ali de fábrica e que com o tempo, com a minha maturidade, eu fui identificando relacionamentos que me machucavam. Então eu passei por alguns abusos, né, tanto físico, emocional, abuso psicológico. E durante muito tempo eu achava que o amor era isso mesmo. Eu achava: "Não, acho que é desse jeito, sabe, a gente, tá apaixonado, nada é perfeito, não tem como ter tudo, né, ao mesmo tempo que, tem algo que me fere muito, mas tem um outro lado bom". E a terapia, eu demorei um pouco para conseguir fazer terapia em si, e eu busquei outras formas de autoconhecimento que foram ajustando, mas foi na terapia mesmo que eu consegui, trazer uma lucidez para esse desconforto que eu tinha. Porque eu achava que era isso mesmo, eu achava: "Ah, não, tá tudo bem e tal", mas lá dentro de mim, eu tinha um sentimento de insatisfação. Eu falava: "Gente, será que é assim mesmo?" Não está pleno, né? Será que sempre vai ter que doer, sabe? É a pessoa que te protege, ela te machuca. Então, quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei a resgatar, né, esse lastro, né, desde quando eu era pequena, a maneira que, eu lidava com as minhas emoções, foi como se o quebra-cabeça começou a se encaixar. E aí eu falei: "Epa, espera aí, né". Então, a partir disso, eu comecei a identificar isso em mim, eu passei, um bom ano, assim, agora tá até em alta, né, o celibato consciente, né. Eu fiz um celibato consciente inconsciente, sabe, porque eu tirei, assim, bons anos da minha vida para eu me conhecer Exato. e eu conseguir, entender até onde eu ia, o que que eu queria para mim. Diversos exercícios, escrevia tudo aquilo que eu não queria mais para mim, e hoje eu tenho uma tranquilidade, assim, dentro da minha relação, a comunicação aberta, né, ajustes que a gente vai fazendo, mas de uma forma saudável, com respeito, com amor, aquela tranquilidade que você sabe que você vai falar algo para a pessoa e ela vai receber de uma forma positiva, porque eu também consigo entregar isso. Então, acaba virando, algo natural depois que você faz esses ajustes, sabe. É como se, olha, depois que você aprende, tira aquele filtro, não tem como você voltar a enxergar daquele jeito, né, você consegue realmente ter essa clareza. Então hoje eu consigo identificar todos os relacionamentos abusivos que eu tive, aonde eu falhei também, porque eu acho que a gente também tem ali a nossa contribuição para isso, né, porque fica muitas vezes vira um ciclo vicioso. Então, com certeza, eu hoje tenho mais clareza e a terapia, consequentemente, é minha aliada, minha ferramenta ali para eu ficar identificando esses padrões. Muito provavelmente ajudou a encontrar limites também, né? Total. Paula, importante o que você trouxe. A psicologia, ela mostra que os limites são. O limite é uma linha, onde mostra o que é meu e o que é do outro, né? Porque isso é muito importante. Você poder sinalizar até onde eu consigo para o outro. E assim o outro também. Quando não impomos nossos limites, quando não temos claro para nós mesmos nossos limites, fica difícil você ter uma relação saudável. Então, os limites ele faz parte, ele entra nessas características de uma relação saudável. Quando você não sabe identificar isso, o outro não tem bola de cristal. Então, isso é fundamental. Encontro até uma dificuldade de diferenciar, né? O que que é cuidado e o que que é amor de verdade e o que que é controle.
Exatamente, Às exatamente. vezes achar que o outro também, o amor ele tá muito ligado a você ter ao outro ter acesso a tudo, né, você não precisa colocar um limite, porque é tudo nosso, né, somos só um, né, muitas vezes. E aí se o limite ele tá sendo sempre corrompido, né. Sim, até porque a relação é construção, não existe relacionamento perfeito. Muitas vezes, buscamos, por pessoas perfeitas, por parceiros perfeitos, e não existem parceiros perfeitos, não vai existir essa pessoa pronta, assim como nós também não somos. Então, o que que isso nos mostra? Que a relação saudável ela é uma base de construção constante, né? Onde os dois juntos possam alinhar o que que é importante para mim dentro de uma relação, o que que faz sentido para mim dentro de uma relação, quais são os meus limites, o que que eu tolero, o que que eu não tolero, até onde eu posso ir ou até onde eu posso permitir que o outro pode ir. Impor limite não é egoísmo, é amor próprio. Então, a única forma de você conseguir impor limite é quando você se conhece, é quando você tem eh, essa abertura de poder também confrontar o que você aprendeu, o que foi dito para você e quem realmente você é, quem você quer ser. Porque muitas vezes apontar só para o outro que ele precisa mudar e você não olhar, não pegar o que é seu, fica um pouco difícil, né? Uhum. Falando até na relação de limites, né, Caia, o que que você consegue nos contribuir em relação a isso? Quais limites que você aprendeu, né, no processo de terapia, você vem colocando? Quais são qual é a forma que você lida hoje nessas tuas relações? Bom, Paula, a questão do limite é uma questão, que a terapia também me trouxe essa clareza, né, mas durante muito tempo eu já me vi sendo julgada até por mim mesma, assim, de ser egoísta, individualista, né, porque eu achava que, aquele meu espaço ele tinha que ser preservado. Eu gosto muito de estoicismo, filosofia no geral, e eu vi uma virada de chave na minha vida quando eu entendi, através do estoicismo, que o limite, ele é um ato silencioso do amor próprio. Uhum. E ele é necessário a gente, aplicar na nossa vida para a gente também ter paz, né. Então, a partir do momento que eu comecei a entender os meus limites, né, através do autoconhecimento, "Ó, até aqui eu vou", sabe. Aqui é onde, né, eu consegui também trazer essa comunicação para o outro, porque igual a Ju falou, né, não tem ninguém tem bola de cristal. Então a gente também tem que aprender a se comunicar, né, não é simplesmente: "Ah, eu vou colocar um limite, então eu vou desligar meu celular aqui, acabou, eu não vou te responder agora". Não, comunica: "Olha, nesse momento eu estou precisando de um tempo para depois a gente resolver essa situação. Olha, o meu limite vai até aqui. Isso aqui eu aceito, isso aqui não. Você está disposto a a contribuir com isso ou não?". Eu cheguei, tive alguns rompimentos de relações na minha vida, justamente por chegar nesse ponto de falar: "Olha, o meu limite é aqui", e a outra parte não entender isso. E eu ter que realmente me priorizar dentro disso. Porque só a gente pode fazer isso por nós, né? Às vezes a gente fica insistindo ali numa relação que está sempre te ultrapassando, você não consegue colocar limite, e aí o que que acontece? A gente adoece, né? Então hoje, para mim, o limite é fundamental para eu ter saúde mental, saúde nas minhas relações e, igual eu falei, é um ato, assim, de amor próprio genuíno, né, com a gente. Então, Legal. é é isso. E muito fundamental você trazer essa palavra, né? Esse conjunto de palavras, amor próprio, porque é muito sobre isso, né? Amor próprio é o que vai também definir essas relações saudáveis. Acho que é interessante eu definir aqui um pouquinho o que é amor próprio, os nossos ouvintes, né, compreenderem de fato, né, que amor próprio não é egoísmo, que amor próprio é um equilíbrio entre o cuidar, né? Então, assim, entende-se que amor próprio é justamente esse tratamento para com você, né? Esse respeito, esse cuidar-se, né? Tá muito direcionado ao alto, né? Amor
próprio, o próprio nome diz, né? Então, que nós precisamos sim nos amar antes de tudo, antes de qualquer coisa, porque nós somos reflexos. Então, assim, você se amando, você reflete boas relações, você se preservando, você se preserva de um modo geral e preserva também as relações com os outros, com aqueles que estão aptos a te receber nesse formato, né? De autocuidado e assim por diante. Na psicologia, ele é entendido, então, como um estado interno, né? De cuidar-se, né? De respeito, autorrespeito. Na essência, então, ter amor próprio é isso, né? É você dar não, dizer não com bastante firmeza quando vai ultrapassar algum limite seu. É você dizer sim para aquilo que você quer e que você deseja e que é importante na sua vida. É construir, né, esse amor próprio com base em alguns pilares e que eu vou citar aqui, que são pilares extremamente fundamentais, né, na construção desse amor próprio, que empaca muito no auto, né? Autocompaixão, autoconhecimento, autoaceitação, autovalorização e autocuidado, tá? Então, assim, cuidar de si, esse é o ponto principal. Novamente, confirmar, né? Como a Juliana disse, amar não é egoísmo, é encontrar o equilíbrio do cuidado que você tem para com você, para que você possa, né, cuidar também do outro, daquele outro que você deseja construir uma história. E falando sobre isso, a nossa parceira Top Dent também faz um trabalho extraordinário de amor próprio com seus pacientes. Porque amar a si é sobre atitudes, sobre cuidar de verdade. E um dos gestos mais sinceros de amor com a gente mesmo é cuidar do nosso sorriso. Na Top Dent, cada paciente é acolhido com carinho, com tecnologia e profissionais que entendem que o cuidado com a autoestima começa por um sorriso bonito. Lá você vai encontrar tecnologia, equilíbrio, estética e bem-estar. Vai lhe dar confiança para sorrir novamente. Porque se amar também é se olhar no espelho e reconhecer o orgulho de quem você vê. Na Top Dent, o sorriso é o reflexo do seu amor próprio. Entendemos que quando uma pessoa ela sai de um relacionamento tóxico abusivo, ela não sai bem. Paula, para uma pessoa que sai de um relacionamento tóxico, o que ela deve fazer para fortalecer a sua autoestima? Ok, eu entendo que são alguns passos importantes, né, que devem ser seguidos para essa pessoa que está saindo desse processo de abuso ou de identificação de abuso. O primeiro é validar esse sentimento, né? É nomear, é trazer para o externo aquilo que viveu no seu interno. É de fato dizer, ó, houve sim um abuso sexual, físico, emocional, financeiro. Isso é dar nome, isso é trazer voz, é trazer reconhecimento para aquilo que você viveu. O segundo momento é reconstruir a identidade. Essa identidade ela foi perdida, né? O abusador ele tem uma maneira de corroer o nosso senso de eu, né? Então, assim, quem é você após o término? Quem é você depois dessa relação? Fica muito difícil compreender, tem muita dúvida, né? Tem muita confusão do que eu estou sentindo, se eu vou repetir novamente esse padrão. Então, nessa reconstrução de identidade, Juliana, é legal também a pessoa sempre lembrar ou fazer essa reflexão. O que você gostava antes de fazer, né? Quem era você antes dessa relação? Quais são os teus sonhos, teus valores, os teus objetivos, para que você possa se compreender e, a partir daí, novamente validar, né, o senso de eu. Um outro ponto que também é importante se trabalhar é um diálogo interno. Muitas falas foram deixadas, muitas falas tóxicas foram deixadas no seu senso interno, né? Como, por exemplo, você não vai ser nada, né? Ninguém vai te amar como eu te amei. Ninguém vai te querer com filho. Ninguém vai te querer com filho, né? Então, assim, você não é ninguém, você não faz bem nada do que você faz, né? Então, são muitas frases deixadas no nosso inconsciente ou até conscientemente, né? Que precisam ser ressignificadas. Então, revalidar essa comunicação interna, refazer essas frases a partir novamente do autoconhecimento e frases que digam sobre você. Sim, eu posso errar e posso falhar, não tem problema algum. Sim, eu sou muito boa nisso, ou eu sou muito boa naquilo. Sim, outras pessoas vão me amar muito mais do que alguém já me amou. Então, assim, você redefinir, ressignificar de fato falas internas.
Além disso, buscar apoio terapêutico é extremamente importante. O terapeuta vai lhe ajudar nessa construção, na identificação dessas falas tóxicas, na reconstrução de falas novas, vai lhe ajudar num espaço muito seguro a elaborar a dor, a redefinir de novo quais são os teus valores, quais são os teus objetivos e a partir daí te ajudar também a se reencontrar. Redefinir limites, né? Tanto o terapeuta vai te ajudar, mas quanto é a importância de nós cuidarmos dessa palavra que já foi mencionada aqui. E além de tudo, né? E tão importante quanto as demais, é você reconhecer, se parabenizar por cada atitude tomada a partir do término da relação. Quando nós saímos de relações abusivas, nós saímos totalmente desconstruídos, totalmente fragilizados. Então, a pessoa que sai desse relacionamento, primeiro que ela foi, assim, vitoriosa, porque é tem que ter muita muito coragem. difícil, Tem é que ter muito muita difícil coragem. sair. Exato. E quando essa pessoa volta a sorrir, volta a ter novos vínculos, né? Isso são vitórias silenciosas, mas para ela faz muita diferença. Então é isso, é reconhecer essas vitórias silenciosas, porque sim, você merece tudo que você está vivendo, você merece voltar a sorrir, você merece um amor saudável. É possível, né? Sempre. Sim. E aí, Caia, aonde que você pode complementar com isso também, né? Porque dentro do que você traz muito nas suas redes sociais, é fortalecer o amor próprio. Você traz muito isso lá nos seus vídeos, né? No seu perfil. O quanto isso também para você foi importante, fortalecer esse amor próprio, porque como você mesma trouxe, você passou por algumas experiências e essas experiências, com certeza, fez com que você saísse machucada, fragilizada. Me conta um pouco sobre o amor próprio, como que você fez nesse processo? Um pouquinho para a gente poder. Olha, Ju, foi um processo, é um processo, né? Porque é a nossa engrenagem que tem que estar ajustando, né? Cada hora, às vezes a gente dá uma bambeada assim, a gente tem que lembrar ali. Hoje, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é consultar as coisas que eu escrevo. Eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu passei por um período de término que eu precisei, realmente, eu saí assim, descabelada, né? Então, eu precisei encontrar a Caia que sonha, a Caia que tem autenticidade, né, que sabe falar. Uma fala da Paula que eu queria voltar aqui, que eu acho que é muito importante a gente estar falando hoje, é a importância da gente comunicar sim as nossas dores. Porque nós, principalmente como mulheres, né, a gente sempre foi taxada como loucas, né? Ah, você está falando, está falando de descontentamento na sua relação, essa é doida, né? E acaba que vira assuntos velados. Então, eu vejo que tem muitas mulheres que elas não conseguem se curar porque elas não conseguem nem falar sobre isso, né? Às vezes, a terapia, ela é muito boa para isso, né? Porque eu acho que é um ambiente ali onde é uma lixeira emocional que você pode falar tudo que você sente. E a partir do momento que você está falando, você já começa a criar linhas de raciocínio que, se você ficar silenciada, você não cria. Você não consegue chegar ali. Então, essa questão de falar mesmo, né, igual eu falo nas minhas redes sociais, eu faço questão de falar, eu não tenho vergonha de falar das coisas que eu passei, porque é a minha história. É o que eu sou, né? E eu tive pessoas na minha vida, mulheres incríveis, que me ajudaram a eu me fortalecer, a lembrar quem eu era. Então, eu acho que é quase um dever para mim eu passar isso para outras mulheres, né? Que é possível, sim, a gente ser feliz, é possível a gente ser amada. Só que esse amor, ele tem que começar com a gente, né? Então, a partir do momento que você se olha, você entende seus limites. Olha, isso aqui eu não vou aceitar. Eu sei a mulher que eu sei o que eu sou capaz de fazer. E se não for para complementar, se não for para realmente fazer transbordar de coisas boas, eu não preciso disso. Então, eu acho que são vários braços, assim, várias vertentes que a gente pode usar, mas eu, particularmente, eu acho que, para mim, o que funciona muito é escrever, né? E botar para fora mesmo, sabe? Falar, me conectar com outras pessoas. Isso me fortalece muito como mulher mesmo.
Interessante, importante, né? Eu sempre, às vezes eu costumo falar para algumas pessoas, mulheres mais próximas, de dizer que não estamos aqui para competir uma com a outra, e sim a gente se ajudar e se fortalecer, porque unidas somos muito mais fortes. Sim. Então, não é uma competição. Você trouxe, assim como você, a Paula também, a importância do processo terapêutico, porque sair de uma relação tanto tóxica, abusiva, sair de um relacionamento, às vezes, por mais que o relacionamento esteja bom, mas ambos decidiram finalizar, é um processo doloroso. Você passa por um luto, né? Então, para, eh, para poder passar por esse processo de término, é importante um acompanhamento, sim, psicológico. Isso vai fazer com que você possa se reconstruir, se fortalecer, se conectar com quem você realmente é, porque o fato de você ter saído de um relacionamento tóxico não quer dizer que você vai permanecer sendo essa pessoa aonde sempre vai estar ali numa relação em repetições de padrões, né? Você consegue identificar isso através da autoconsciência, da consciência de que por que eu estou repetindo essas relações. Então, o processo terapêutico, ele entra como forma de acolher, de dar essa segurança, de dar esse suporte nesse processo de reconstruir. A terapia, ela não vai apagar a dor. Isso é fato. Vocês sabem muito bem, né? Então, ela não apaga a dor. Muito pelo contrário, ela cutuca, vai lá, Até não roda. doer Ó, mais. vai ali, ó. Então, é um processo, eu costumo sempre dizer nos meus atendimentos, é um processo longo, é demorado, mas vale muito a pena. Então, estou no momento com alguns casos de término de relacionamentos tóxicos, abusivos, em que é difícil para a pessoa ela conseguir, por mais que ela pare, ela pense, ela dê esse tempo de assim, não, olha, por que que aconteceu, por que que eu saí, qual foi o motivo, mesmo assim ela tem vontade de ligar. Ela tem vontade de voltar, ela quer, ela espera uma ligação, ela espera uma mensagem, ela fica esperando. Então, o processo terapêutico vai fazer com que você tenha esse suporte de entender de onde venho, o porquê disso, o porquê que eu quero voltar para alguém que me adoeceu, que me machucou, que fez, que falou, enfim. O processo terapêutico é isso, é um processo de reconstrução, de reconstruir, de se conectar com quem realmente somos, porque num processo desse de relacionamento, a gente se desconecta. Porque como a Paula falou, você esquece de si, você não sabe mais o que você gosta, quem você é, o que você quer fazer. Você se perdeu nesse tempo aí. Não, e não só também em relacionamentos amorosos, acho que relacionamentos familiares mesmo, né? Quando a gente fala de relações. Eu falo por mim, né? O que eu tô falando aqui são as minhas experiências. Então, assim, relações familiares, muitas vezes a gente tem aquele amor incondicional, né? Que vai. É algo visceral, só que aquilo te faz mal. Então, conseguir passar por cima desse Quebrar esse esse ciclo, né? ciclo, sabe, você realmente entender assim: "Ó, eu vou continuar amando, eu vou amar para sempre, mas eu não consigo não me faz bem conviver, não faz bem estar perto". É um ato realmente que, a gente precisa ter um acompanhamento ali para fortalecer, porque é sempre aquela esperança lá que algo vai ser diferente, né. Porque a gente está mudando, então a gente muitas vezes pensa: "Ai, o outro vai enxergar isso, em algum momento vai entender, vai dar um estalo, ele vai entender". E isso é uma perda de tempo, né, porque a gente só tem controles sobre nós mesmos, né. E olhe lá ainda, né, porque às vezes é difícil também. Uhum. E esses ciclos abusivos, né, eles são contínuos, né, a partir do momento que você não identificar que algo está realmente saindo fora do controle. E acho interessante deixar aqui, né, um recado para quem está justamente nesse momento, né, de vida, assim, o que que eu faço para sair desse ciclo abusivo, né? Acho que a primeira questão é realmente ter consciência, né? A ideia de você, opa,
esse medo que você está sentindo, essa dificuldade de entender se isso está legal, se não está legal, aí já tem indícios. Então, assim, você não está exagerando, você não é louco, você não é louca. Esse medo, ele é real, essas dúvidas, elas são reais e sim, podem estar, né, trazendo indícios de que você não está num amor saudável. A partir daí, entender que, assim, disfuncionais, amores disfuncionais não são só agressões físicas, né? Não são só gritos, mas também é quando o outro inibe a tua liberdade, a tua autonomia, quando o outro te diminui, então, assim, é quando o outro te controla, e tudo isso, né, cabe dentro de uma ideia de você acreditar ou não, né? Perdoa ou não, continua ou não nesse ciclo, o próprio nome já fala, né? Então, assim, o que eu posso dizer, né, enquanto dica, é que esse ciclo, se ele já se repetiu algumas vezes, a tendência é que entre um arrependimento ou outro, vai vir novamente a sensação de dor. Então, o ciclo não acaba se você não definir acabar com ele. Não vai ser fácil, não é, né, num piscar dos olhos que você sai de uma relação ruim. Porém, quanto mais tempo você ficar numa relação que você está identificando que te causa dor, que não é saudável, é pior. Porque o abuso, ele vai corroendo esse reconhecimento, principalmente de merecimento, né? O que eu mereço enquanto amor próprio, ou enquanto amor, né? Então, até quero fazer um link aqui com a Juliana e te perguntar, Juliana, o amor próprio já te ensinou algo na vida? O que te ensinou? Ensinou bastante, mas antes de saber o que era o amor próprio, muito antes de eu conseguir me conectar com isso, comigo, eu passei pelo processo terapêutico e passo, que inclusive eu falo que é o melhor investimento que a gente pode fazer. Foi na terapia que eu consegui identificar o que eu precisava fazer, né, dentro das minhas relações, como eu poderia estar impondo esses limites. Mas só seria possível a partir do momento em que eu conseguisse me enxergar, amar a mim mesma, identificar quais são os meus princípios e valores para que eu pudesse impor esses limites no outro, né? Porque quando eu imponho esses limites, eu preciso entender o que é meu, mas eu preciso também entender o que é do outro, separar. Porque muitas vezes nas relações não conseguimos separar. Às vezes a gente traz tudo, por exemplo, uma relação é 50% minha, 50% do outro, mas muitas vezes a gente traz aquele 100% achando que nós somos, nós temos que carregar tudo isso nas costas, nós temos que fazer, ou também achamos que o outro tem que carregar 100% da relação ou que tem que resolver tudo. Então, o amor próprio, com a ajuda da terapia, me ensinou que eu consigo impor limites sem desrespeitar o que é do outro, que eu consigo estar em uma relação saudável, que eu consigo construir relações, né, no geral, saudáveis, impor os meus limites e saber aonde permanecer. Porque a partir do momento em que o outro desrespeita os meus limites, eu tenho o livre-arbítrio de escolher ficar ou não. Então, amor próprio, com a ajuda da terapia, eu pude me amar mais, reconhecer os meus princípios e valores e me reconectar comigo mesma, com quem eu sou, com quem eu quero e que tipo de relacionamento, de relações que eu quero construir na minha vida. Muito legal. Meninas, infelizmente vamos ter que acabar esse episódio, né? Um tema extremamente importante, amor que cura, o amor que adoece. Acredito que nós tenhamos esclarecido algumas dúvidas. Se você gostou desse episódio, né, compartilha com quem você acredita que deva escutar, né? Amor que cura, o amor que adoece. Nos siga nas plataformas digitais, nas principais plataformas, porque lá a conversa vai continuar com certeza. Meninas, muito obrigada, tá? Muito obrigada a vocês, pela adorei estar participação. aqui. E para finalizar, eu vou dar as honras da casa para nossa convidada Caia falar a frase final, que é uma frase que normalmente resume um pouco do que nós falamos. Vai lá, Caia. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu amei estar aqui. Vida longa ao Solta Psi. E bom, o que eu posso dizer para o público que está aqui assistindo a gente, como uma sobrevivente, é que a relação saudável ela começa dentro da gente. Então, o primeiro ato de amor saudável tem que ser com nós mesmos. E aí sim a gente distribuir esse amor por aí. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.